Na verdade, gente, a minha intenção com essa live é porque justamente essas verdades que existem aqui, que são ocultas, né, e não são reveladas, tem que ser dita, e eu acho que nessa fase de transição planetária tá na hora da gente começar a revelar esses segredos, né? Desde a época do ocultismo, muitas questões foram reveladas, mas naquela época de tempos tão remotos, era muito difícil, né, as pessoas acreditarem, e ainda é hoje em dia, mas a gente já tem muitas evidências aí, e então eu acho muito importante a gente comentar. Então eu vou começar em consideração a vocês que estão aqui no horário, e depois eu vou postar a live também, se alguém não puder acompanhar agora, depois eu vou, se ficar boa, né, gente, porque senão eu apago. Mas assim, então primeiramente eu queria dizer que quem segue o meu IG, que o meu objetivo na verdade é difundir a espiritualidade, né, e as questões da espiritualidade que interferem e afetam a nossa vida aqui na Terra. Eu não sou ufóloga, tá? Desde a infância nunca tive interesse na ufologia, nunca fui estudiosa da ufologia, e na verdade eu tive uma conexão com as vidas extraterrestres por conta do meu despertar, tá? Então, como foi o meu despertar? O meu despertar foi através da abertura de um portal, né? Depois de longos anos, quase 2 décadas de busca, porque desde os 24 anos eu busco muito da nossa existência, muitas perguntas do porquê da nossa existência aqui. Qual o propósito de você ter vindo para a Terra? Né? Será que é só viver e passar essa vida e acabou? Então, desde os 24 anos eu tive muitas questões e eu sempre busquei, então eu estudei muitas religiões, passei por muitas religiões, né? Por muitas não, na verdade fui por 15 anos kardecista, fui batizada no segmento do budismo chamado Heiukai e conheci muitas outras religiões, né? Fui a centros, a templos, enfim. E quando há 3 anos atrás eu tive a abertura desse portal, eu entendi que na verdade a espiritualidade é uma coisa muito maior que uma religião, né? A religião, eu não critico, tá? Nenhuma das religiões. Respeito todas as crenças, tá? Que isso fique muito claro e que minha abordagem nunca é sobre religião, tá? Eu não sou ninguém para questionar nada, a crença das pessoas, e eu respeito cada consciência e cada crença, né? Referente a cada religião. Então a minha abordagem é sempre no macro, no tocante à espiritualidade. Toda e qualquer religião tem um envolvimento com a espiritualidade. E acredito que todas tenham um propósito único, que é a busca, né, de um ser mais aperfeiçoado, mais aprimorado, nos conceitos mais verdadeiros de um ser humano. Então, um elemento que está conectado com a luz, que vibra o amor, que oferece o melhor que ele tem para o próximo, que se preocupa com o próximo. Então, por conta disso, eu respeito todas as religiões. Atualmente, eu não pertenço a nenhuma religião, não me intitulo como espírita ou como budista, e sim como espiritualista, pois eu entendo que, como eu disse, a espiritualidade é um macro muito maior e muito abrangente, e que acaba abrangindo um pouco, às vezes, de cada religião. Então, por conta do espiritismo, muitas coisas que o espiritismo revela e que ele segue faz todo sentido para mim na visão espiritualista. O budismo, né? As entidades da Umbanda, as entidades de luz, né? Que regem outras religiões como a Umbanda, como o catolicismo, como a linha do evangelismo, enfim. Então, eu quero deixar isso claro, né? Porque eu sei que cada um tem sua religião e que isso é um assunto que não tem nada a ver com religião, e que sim com a espiritualidade, com a nossa busca de autoconhecimento, para nossa consciência e nossa integração com um propósito maior, como eu falei, de ser um ser melhor, mais aperfeiçoado, né? Nesse sentido de seguir o quê? Os ensinamentos de Jesus, né? Então,
eu posso começar aqui, então eu vou seguir a minha cola aqui, mais ou menos dos pontos. Então, como eu disse, através da abertura de um portal veio essa consciência, porque eu quero dizer para vocês, todos vocês têm consciência divina, todos nós temos, porque todos nós somos seres divinos. E você vem para cá, para essa vida, com missão de evoluir, de expandir, né, de se aperfeiçoar. E você não vem com esse conhecimento da sua consciência divina por conta de que você tem muitas questões outras de tempos atrás, de outras vidas que você tem que acertar, que você tem que ajustar, que você tem que pagar, né? Então, por isso, o grande propósito de evolução nessa vida, para que a gente se torne, para que nós possamos realmente evoluir ao ponto de só progredir e não cometer novos erros ou não gerar novos karmas, como seriam novas contas a serem pagas, né, em uma próxima vida. Porque senão é como se a gente ficasse andando numa esteira. Então você avança um pouco aqui, mas ao passo que você compensou umas dívidas passadas, débitos passados, você já gerou outras dívidas. Ou seja, você sempre dá um passo para frente e dois para trás, né? E na medida que o ser vai evoluindo, expandindo consciência, ele vai chegando cada vez mais perto de acessar essa consciência divina. Eu conheço algumas pessoas que têm essa consciência e cada um acessou por meio de um caminho, né? Então eu busquei desde os 24 anos esse caminho de muitos questionamentos, e é uma das formas com que o universo se comunica conosco, é através das questões, né? Porque um outro segredo é a gente entender como se comunicar com o universo. O universo, ele é essa energia maior do Criador, de tudo que é, de tudo que existe. E ele fala o quê? Ele fala português, ele fala japonês, ele fala alemão. Como é que ele atende, né, os pedidos, as orações, enfim, como é que ele escuta cada um de nós? Por meio das energias, por meio do que você vibra, por meio do que você ressoa. Por isso a importância de se manter frequências altas, voltadas para a luz, para o amor incondicional do Mestre Jesus. Então agora eu vou perguntar, quem foi Jesus, né? E eu peço que vocês entendam que eu tenho que fazer essa introdução antes de entrar propriamente no campo das vidas extraterrestres, que eu sei que é a curiosidade maior de todos vocês, mas eu não posso aqui usar isso como um assunto aleatório, porque a ligação da espiritualidade está diretamente ligada com o autoconhecimento, né? Então a compreensão da vida extraterrestre tem tudo a ver com a espiritualidade, mas para você se integrar e você compreender a espiritualidade, o caminho é o autoconhecimento, né? É uma sequência lógica: autoconhecimento, integração com a espiritualidade e acesso e compreensão das vidas extraterrestres, né? Como se fosse uma espécie de trilogia, porque são esses caminhos e nessa determinada ordem que você alcança uma compreensão maior e um verdadeiro conhecimento, e aí então a crença e o acreditar na existência de vidas extraterrestres. Entender que seria muito arrogante da nossa parte imaginar que nós somos únicos em todas as galáxias, né? Que somos os mais inteligentes e que somos os mais avançados, por exemplo, em termos de tecnologia e ciência. Porque veja a humanidade, nós matamos uns aos outros, né? Nós vibramos tantas energias ruins para o próximo em muitas situações, não nós propriamente, tá? Que estamos aqui na live, mas enfim, a humanidade num contexto maior. Então, eu acho que fica um pouco até claro e fácil de acreditar que nós estamos bem longe de sermos altamente evoluídos como uma espécie humana, e também principalmente em termos de tecnologia e ciência, tá? Mas mais pra frente, em outras oportunidades, a gente vai adentrar os temas bem especificamente dessas questões mais avançadas, mas eu preciso muito falar e fazer essa introdução por conta da ligação que existe entre a espiritualidade e a compreensão das vidas extraterrestres. Gabriel, eu vou salvar a live, tá? Se ficar boa. Mas o pessoal falou que a imagem tá ok, então eu acredito que eu vou salvar, sim. Então, assim, seguindo a minha cola aqui, eu digo a vocês, quem busca
né, comprovação científica sobre a existência de vidas extraterrestres, quem busca comprovação na ciência mesmo, fundamento na ciência sobre a existência de OVNIs, a existência de vida extraterrestre e principalmente a existência dos reptilianos na Terra, tem que fazer a pesquisa na internet, tem que sair a campo, né, fazer aí um trabalho de campo, ir atrás, e não vai ser vitorioso, não vai obter muito êxito, porque estamos longe de ter qualquer tipo de revelação escancarada, tá? Mas as evidências estão aí, e eu afirmo a vocês, eu não posso afirmar quanto tempo, obviamente, mas que muito em breve isso será sim uma realidade, né? Como nunca imaginamos há anos atrás, há décadas atrás, estar falando, por exemplo, com a outra pessoa aqui, né? Então, outro dia eu postei a matéria de um projeto de carro que foi apresentado em um concurso pela Volkswagen que flutua. Bem aquele tipo de desenho dos Flintstones, não, dos Jetsons, né? E isso é uma realidade. A transição planetária da Terra, ela afeta a humanidade e o próprio planeta também está expandindo. Então a energia do planeta Terra também está em evolução, tá? E com isso vem a tecnologia. E aí a gente entra até no campo das crianças estelares, né? Que estão sendo enviadas já desde 2012 para cá. Então nós temos as crianças cristais, as crianças índigos, enfim, várias espécies de crianças com muita consciência, com muito conhecimento, né, seres verdadeiros de luz, que são enviados à Terra com a missão de contribuir na jornada e na evolução da humanidade e do planeta, inclusive em termos de ciência. Então, por isso que a gente vê crianças tão novas, né, que têm habilidades que você fala, poxa, olha, tão pequenininho já toca Beethoven no piano, ou consegue desenvolver um software, ou enfim, X, porque são crianças que têm sim experiência em vidas em outras dimensões, em outros planetas, que estão muito mais avançados que nós, né? Muito mais. Então, essas pessoas, essas crianças, esses seres são enviados aqui para contribuir, e nós temos que fazer a nossa parte. Então, como eu disse, eu não apresento aqui comprovação científica, não sou ufóloga e não tenho pretensão de discutir ciência, tá? Os meus conhecimentos, eles são sim por conta de bastante estudo de 3 anos para cá, mas mais que isso, gente, os meus conhecimentos são empíricos, tá? Eu tive já contato com seres extraterrestres aqui no planeta Terra. Tive também, tá, contato com seres por meio de projeção, né, viagens astrais, seres de luz. E aqui na Terra eu tive já contato com seres reptilianos híbridos e reptilianos. Por que eu me conectei com seres reptilianos puros? Por conta de um resgate de um ser híbrido, tá? Então eu vou voltar aqui na minha lista aqui, gente, senão eu me perco, e mais pra frente eu vou voltar nesse assunto. Então, como eu tô dizendo, o meu conhecimento é base de empirismo, ou seja, eu tenho conhecimento de muito estudo, mas eu não acredito no que uma pessoa que escreveu um livro está dizendo que viu, ou que fez, ou que teve determinada experiência. Eu tive as minhas experiências, tá? Eu tive as minhas experiências e eu vou falar pra vocês. Eu estou há 3 anos no processo de revelar essas informações, eu estou há 3 anos adiando essas questões, porque assim, o confronto espiritual é gigante. São seres de energia muito densa, mas assim, muito, muito pesada, e eles vêm questionar o porquê você está revelando o segredo deles, porque você está tentando desescravizar um ser que trabalha para eles, que seria o caso do híbrido, né? Inclusive eu já vi uma live, por exemplo, de um rapaz que se intitula como um híbrido. Eu não me lembro o nome dele, eu penso em fazer contato, mas em razão hoje das minhas atividades que são paralelas, né? Porque eu faço algumas terapias, mas eu tenho a minha profissão, eu fui advogada, hoje eu sou policial civil, enfim, eu tenho as minhas atividades paralelas, então o meu tempo é bastante corrido e eu tento conciliar tudo. Mas eu quero fazer contato, porque é um ser que ele diz que ele é consciente, que ele é um híbrido, e ele está na jornada da luz, ele está buscando a luz, ele está buscando evolução.
Então, o que eu falo, quem busca ciência tem que fazer as pesquisas, tem que ir a campo, tem que conversar com ufólogos. Eu foco nos meus conhecimentos empíricos, nos estudos, nas evidências sim que estão aí na internet, nas evidências sim que são publicadas pelos ufólogos, pelos cientistas, pela NASA, pela inteligência dos Estados Unidos, pelo presidente o Putin lá da Rússia, que já revelou a existência dos seres reptilianos e híbridos aqui, né? Diz que já viu a Rainha Elizabeth em processo de mutação e, enfim, é um cara que afirma fielmente que eles existem e que ele teve contato e que a Rainha Elizabeth seria uma reptiliana. E eu afirmo também com a mesma convicção que eles existem. Tá? Que eu tive contato e que eu fiz o resgate de um ser híbrido e que eu vou aprofundar isso no momento oportuno por conta desse confronto espiritual que vai existir e que existe, que vai haver contra a minha pessoa, espiritualmente, energeticamente falando. Eles não estão para brincadeira, tá? Então eu entro aqui numa questão, porque até eu recebi um direct hoje que falava que a pessoa perguntava falava que queria ser abduzido, né? E falava que acreditava em extraterrestres e queria ser abduzido. Então, gente, eu vou explicar aqui o seguinte: parem com isso, assim, quem pensa assim, né? Não queiram ser abduzidos, não queiram contato com extraterrestres. Porque existem muitos tipos de extraterrestres, existem milhares de civilizações. E extraterrestre nada mais é do que um ser que vive em outro planeta, fora da Terra. Então pode ser seres maravilhosos, com muito amor, muita energia de cura, energia de amor incondicional, que estão realmente querendo contribuir na nossa jornada. Mas existem outros seres que não são de luz, são seres que são involuídos moralmente e que eles não têm o propósito de contribuir na sua jornada. Pelo contrário, se você estiver no caminho deles, se você interferir os intentos e os objetivos que eles visam, você é eliminado, né? Então aí eu faço um paralelo, quem assistiu aquele filme Tropa de Elite, em que no segundo filme, né, no Tropa de Elite 2, ele percebe, o comandante lá, o Capitão Nascimento, percebe que se ele não deixar o sistema continuar funcionando do jeito que vem funcionando, ele vai ser eliminado do sistema, ou seja, tentaram uma vez matar e aí a ficha caiu. E ele falou, pô, quer saber, eu não vou conseguir vencer isso sozinho, deixa pra lá. Então assim, eu tenho que fazer minha parte porque eu tenho essa missão espiritual, esse propósito, esse chamado. Eu nunca, há anos atrás, pensei em ter essa consciência que eu tenho hoje. Eu sempre busquei sim, mas eu não sabia o que essa busca, aonde essa busca levaria. Eu não sabia quais seriam os meus merecimentos, né? Eu não sabia que existia isso de consciência divina, de você acessar a abertura de um portal. Eu não conhecia nada disso. Mas eu sempre afirmo que o meu caminho foi sempre de busca e questionamento, né? Então hoje, se vocês puderem me avisar, tipo, faltando 10 minutos para terminar, por favor, porque tem que salvar, né? Senão eu perco e eu não tenho horário aqui, o horário que eu comecei, tá? Então assim, eu não tinha ideia desse processo todo que eu atravessaria, dessa consciência. Então hoje eu tenho isso como um propósito e uma responsabilidade, porque esses seres existem, eles estão aqui na Terra e os propósitos deles não são compatíveis com o da humanidade, tá? Então, como eu vinha dizendo, quem é Jesus? Jesus, ele é uma consciência de amor incondicional que existe hoje e que habita o cosmos, tá? Só que Jesus, a energia de Jesus do amor incondicional, por que houve a pessoa de Jesus na história da Terra, da humanidade? Porque foi uma energia, uma consciência, um ser enviado com muita consciência, inclusive ele foi testado para ver se ele estava apto a isso, e que mostrou para a humanidade, ou pelo menos tentou mostrar qual seria o caminho que a humanidade tem que seguir para que ela consiga evoluir e consiga se autorresgatar, para que cada um consiga se autorresgatar e aí então entrar em contato com essa consciência divina, entrar em contato com esse ser de luz que você é poderoso. Então o sistema, ele tem milhares de formas de te prender a ele, né? Essa pandemia, eu acho que a gente pode fazer uma observação em relação a isso. Eu não sei se vocês percebem, mas assim,
Parece que o sistema, não todo, né, vou ficar especificando, mas governo, mídia, enfim, todo mundo quer o quê? Que você vibre o pânico, vibre o medo, né? Não saia de casa, você pode morrer. E não aqui subestimando, tá, a doença ou a gravidade em relação a grupos de risco, mas assim, gente, a baixa vibração, a vibração do medo, isso é um aprisionamento, né? Porque se você está conectado com a luz, se você está em conexão com a espiritualidade, se você vibra a frequências altas, nada entra no seu campo. E nem um ser reptiliano. Porque quando eles vieram me confrontar, em que eu tive a abertura do portal e eu estava com a minha frequência muito, muito alta, eu não tive medo, porque eu estava tão empoderada naquele momento, eu estava num momento da minha vida em que eu tive a abertura de um portal, em que eu tive acesso, que o universo falou, você merece, você tem merecimento para acessar a sua consciência divina. E quando eu acessei e que eu tive que fazer esse resgate do híbrido para informar essa pessoa que ele era um ser híbrido e que ele tinha que buscar o caminho de evolução para ele se libertar, os seres puros vieram me confrontar. Quem é você para tirar um escravo dos nossos, né? Então, isso é uma questão que quando você está em conexão com a espiritualidade, quando você tem certeza que todos os mestres e os guardiões mais poderosos de luz te amparam, não há o que temer. E sim, nós estamos aqui, nós somos matéria, nós temos, né, estamos sujeitos às leis do mundo, do planeta, da dimensão em que se condensa a matéria. Mas antes disso, nós somos seres espirituais, né? Então nada invade o seu campo, a não ser realmente que sejam questões outras que você traz para acertar aqui, tá? Então me parece assim que fica um pouco evidente que tudo é articulado para o aprisionamento, para a escravização do ser, para que você não expanda o seu autoconhecimento, para que você não se empodere, para que você não tenha consciência que você é um ser divino, tá? Então, como eu vinha falando, deixa eu pegar aqui. Tá, já falei do portal, falei de Jesus, né? Então, quem foi Jesus? Né? Como eu vinha falando, Jesus foi enviado, então, para esse propósito, né? E que você deve compreender os ensinamentos da Bíblia, que são os ensinamentos de Jesus, que é sim um livro com muito, muito, muito rico em muitos ensinamentos, tá? Independente de religião, a Bíblia é sim um livro que todo mundo deveria estudar. E é um caminho maravilhoso para você entrar no autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conectar com a energia de Jesus, que está escrita ali, tá? O universo começa a se abrir para você também. Claro que nós temos crenças, padrões, e isso tudo, gente, exige sim uma ressignificação, tá? E aí a gente entra numa seara mesmo de terapia, de coaching, com técnicas de PNL, para poder limpar um campo para que floresça novos frutos, novas ideias, novas crenças, né? E que a gente se liberte desses padrões e essas crenças que nos limitam, tá? Mas do campo de conexão com a espiritualidade, que é um trabalho que deve ser feito paralelo ao autoconhecimento, porque também não adianta você ir num terapeuta, um master PNL, ressignificar todas as suas crenças e não se conectar à espiritualidade. Mas a gente sabe que é um caminho automático. À medida que você limpar crenças, você abre campo e interesse para se conectar à espiritualidade, tá? E o Leandro está falando, a Bíblia também tem muitas distorções. Sim, Leandro, eu não vou questionar aqui, como eu falei, religião, mas eu estou colocando sobre os aspectos de ensinamentos do Mestre Jesus, tá? Que é essa energia maior de amor incondicional, que é sim o que todos nós viemos fazer aqui, vibrar amor incondicional. O dia que você conseguir vibrar amor incondicional como Jesus, você desencarna e vira um mestre ascensionado de luz e vai de lado da espiritualidade auxiliar os irmãos que estão em outras dimensões no caminho e no processo de evolução. Então isso está muito longe da gente alcançar, mas nesse sentido a Bíblia deve ser seguida. Agora eu não vou questionar religião, histórias e fatos, tá? Na verdade eu posso explicar que quanticamente falando, Jesus, ele é essa energia de amor incondicional. Então agora que você tocou no assunto, então o rapaz que tem uma doença,
Ele acredita tanto que Jesus ia salvar, que ia curar, e ele está com seu campo aberto, com a fé, que é uma frequência muito alta, e o amor incondicional de Jesus, que é a frequência máxima que existe, que é a frequência do vácuo quântico, que é a frequência do Criador do Universo, chega e toca esse doente. E promove o quê? A cura, porque ele transmuta a energia da doença com amor incondicional em cura. Tá? Então é energia. Eu vejo as coisas por esse lado, os meus estudos e as minhas experiências me mostram isso, tá? Eu aplico muito os ensinamentos e as coisas de energia, as questões, a vida para mim é a espiritualidade e a parte também da energia, que é essa parte da física quântica que tem total fundamento na nossa existência aqui na Terra. O que rege a nossa existência aqui na Terra, o que promove o dinamismo dos acontecimentos das coisas, é a questão energética, de frequências e vibrações, né? Então isso para tudo na sua vida, o que você consegue na sua vida, o que você passa, como eu falei, salvo questões de vidas passadas, tá? Então, agora pulando para a questão dos seres reptilianos, hoje eu postei uma matéria de uma médica que fez um comentário, uma médica norte-americana que fez um comentário sobre o remédio da hidrocloroquina e colocou que os Estados Unidos seria comandado pelos reptilianos, e o Trump tinha, isso daí foi no Twitter, e o Trump tinha feito um repost do Twitter dela, e logo depois que ele leu novamente ele apagou, né, porque ela falava sobre a liderança dos reptilianos nos Estados Unidos. Então assim, os seres reptilianos que estão aqui, eles sabem que eles são reptilianos, tá? Os puros, eles sabem, porque assim, eles estão em contato com a raça deles. Nós aqui no planeta Terra temos espécies inúmeras, tá? De civilizações, né? Então, por exemplo, eu recebi informação que sou pleiadiana. Eu sou o quê? Sou uma humana, como qualquer um, né? Como tantos outros, mas eu tenho uma origem estelar. Eu vim de algum lugar. A espécie humana, ela foi criada, né? E aí tem várias histórias e várias questões, e a gente escuta muitas questões também que um fala uma coisa, outro fala outra, mas o fato é, aqui existe grande quantidade de seres de diversas origens. Então temos arcturianos, temos pleiadianos, enfim, temos todo tipo de civilização de diversos outros satélites, né? Vamos colocar assim. Então, os seres reptilianos, eles estão aqui com o propósito do quê? De controle, manipulação. E por que isso? Para ter um domínio de um planeta. Como a gente vê, o que a gente viu nessa pandemia, por exemplo, no Brasil? Disputa, né, de governadores e de presidente e tal. O que é isso? Disputa por quê? Pelo poder. A nível mundial, o que a gente vê? Um país que cria guerra com outro, que tá disputa pelo poder. E você imagina isso no macro, tipo nas galáxias, né? Em vários outros planetas que sabem da existência da Terra, que a Terra não sabe da existência de vida em outros planetas, mas eles lá sabem de vários outros planetas. Eles sabem, eles conhecem bem o ser humano, eles conhecem a Terra, e aliás, nós somos seres bastante evoluídos na concepção deles, né? Em regra geral, tá? Então, existe uma disputa por poder. Quem vai comandar a Terra, o planeta Terra, né? E o que é o poder, né? O que seria o controle? O domínio, né? O controle da humanidade. Por quê? Porque você precisa ter a base que trabalha para a cúpula, né? Então, o sistema de escravização. Então, bem como aquele filme fala, Matrix, existe sim vários seres, por exemplo, reptilianos híbridos, que são seres escravizados pelos reptilianos puros para trabalharem a favor dos intentos destes, da hierarquia superior, né? Então nós temos aí também a espécie draconiana, que seria a hierarquia máxima, né? Desses répteis, desses seres répteis. Inclusive, aí a gente vem e fala da Lua, né? A Lua, várias evidências, tá? Eu nunca fui para a Lua, né? Então você vai perguntar, como você sabe? Porque eu acredito nisso, porque eu já tive contato com seres reptilianos, porque eu estou na Terra, nunca fui para a Lua, mas todas as evidências que existem, com base na minha experiência aqui, se tem seres reptilianos aqui, se tem seres híbridos aqui, por que não pode ter na Lua,
né? E aí você pega, por exemplo, as viagens do homem à Lua, quanto tempo faz que o homem não vai mais à Lua, né? Então, assim, a última viagem foi em 72. Projeta-se aí uma nova viagem em 2022, salvo engano, chamada Artemis, porque vai conter uma mulher na expedição. Eu sinceramente faço votos que essa pessoa não seja usada como moeda de troca, para que eles possam e tenham permissão de estar um tempo na Lua, tá? Inclusive, acho que Apolo 13, se você for buscar informações, você vai ver que existe, que houve lá o caso de dois astronautas que estavam lá que não puderam descer, né? E aí eles falam que é por conta da nave, que estaria com problema e tal. Eles chegaram lá e não puderam entrar. Por quê? Porque não é terra de ninguém, né? Tem uma base lá draconiana. E existe também uma questão de que a Lua é um satélite que tem uma questão astrológica, de que ela fica sempre voltada para a Terra, né? O único satélite que não gira e que está sempre ali vibrando em cima da Terra, né? Emanando essas frequências, e seria então utilizada para não deixar com que a Terra suba muito a sua frequência e que a humanidade permaneça presa com baixas frequências, né? Porque tudo é energia. Então, se você tem energia no seu campo, aqui você também recebe energia do plano superior e do cosmos, totalmente, né? Nós somos totalmente ligados ao cosmos, ao universo. Então, não tem como. Então, certamente, se você tem a Lua lá irradiando determinadas frequências, isso interfere muito na evolução do planeta, né? Por isso a gente até costuma falar, não é? Tá de lua, tal. Por que será, né? Então, assim, mas isso é uma coisa que a gente fala aqui, mas existem sim muita especulação nesse sentido, e eu acho que faz todo sentido, porque eu acredito, para mim, sim, existe uma base draconiana na Lua. Inclusive, existe também comentários de que Hitler estaria preso, sofrendo, escravizado na Lua por conta do que ele fez. Na verdade, assim, Hitler, isso eu afirmo, ele teve sim, ele recebeu muita orientação e muita tecnologia de seres reptilianos na época para fazer o que ele fez, tá? E agora, se ele desencarnou, né, e foi lá ser escravizado, eu não sei que tipo de acordo que ele fez, né? E aí a gente já entra até numa outra questão, enfim, porque pode haver sim muitos tipos de acordos, né? Então, por exemplo, João de Deus, agora dando uma viajada, mas João de Deus a gente vê que era sim uma pessoa com bastante mediunidade, mas a gente não pode afirmar. Se ele tinha essa mediunidade e não venceu o ego dele, então a fraqueza dele, que era o sexo, venceu ele e aí ele acabou fazendo tudo que ele fez, ou se ele fez um acordo com seres de sombra, seres evoluídos, para que ele desenvolvesse a mediunidade e então tivesse como moeda de troca o sexo, as mulheres, né, que era a fraqueza dele, ou seja, o ego comandando a vida dele e não ele tendo controle do ego. Só que é aquilo que a gente sabe, quando Deus manda, até o diabo obedece. Não há mal que vença o bem, e jamais vai haver, porque o bem, a energia do amor incondicional, é a energia maior do universo que transmuta tudo, 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 tudo. Mas existe, sempre vai haver, como tudo é dual, a luta e a disputa entre o bem e o mal. Então, quem não conhece David Icke, ele fala bastante sobre reptilianos, tá? É um americano, ele tem 20 livros escritos a respeito e ele tem um posicionamento bastante interessante, né? E então eu vejo cada vez mais assim que são muitas pessoas que têm consciência da existência desses seres, tá? Pessoas aí, Chico Xavier, por exemplo, tem livros só falando, só comentando sobre isso. Por exemplo, o presidente da Rússia, né? Se vocês não viram, coloca lá o nome dele, Vladimir Putin, presidente da Rússia, revela a existência.
de reptilianos, Rainha Elizabeth é reptiliana, ele viu ela transmutar e ele não suporta chegar perto dela e etc. Que a princesa Diana até teria sido morta por saber da existência dos seres ali na família real. Enfim, como eu falei, eu acredito mais que tudo no que eu vivi, né? Então, assim, infelizmente eu sei que eles existem, infelizmente eu sei que é verdade, porque, gente, é triste demais o aprisionamento espiritual de um ser humano. Quando eu fiz o resgate desse ser, tá, eu não sabia que ele era um ser híbrido, e depois eu vi e soube que era um ser híbrido, e recebi todas as informações pela espiritualidade e vi que tudo fazia sentido, né? E vi que toda a minha convivência com esse ser, do que eu achava que era estranho, do que eu achava às vezes que ele tinha um comportamento de crocodilo. E eu lembro que um dia eu falei, toma cuidado, porque as pessoas pensam que você é um crocodilo. Assim, quando a pessoa ficava nervosa, a personalidade como alterava, né? Andava como se fosse mesmo um crocodilo, sabe? Que bate aquele rabo gigante que ninguém chega perto. Então, assim, são seres muito, muito violentos, assim, cruéis, né? Não é violentos, porque eles não estão aqui para matar o ser humano, não. Mas, se você entrar no meio deles, se você entrar no objetivo deles, aí, se eles precisarem, eles vão te eliminar. Inclusive, uma coisa interessante para você ver como a humanidade é atrasada, até mesmo os seres reptilianos não se matam uns aos outros. Não existe, gente. Por exemplo, Arcturus, as espécies arcturianas, é uma estrela lá, é um lugar, um planeta que não tem doença. Eles já eliminaram a doença faz tempo, tamanha evolução deles, dos seres de cura, né? Eles são seres que ajudam e contribuem muito aqui na evolução da humanidade também. Os pleiadianos também, né? E todos que integram a Confederação Galáctica também, né? Comandada por Ashtar Sheran, que integra todas essas estrelas, esses seres ascensionados de luz, os mestres da fraternidade branca. Todos eles apoiam a nossa evolução, nossa jornada aqui. Mas os seres reptilianos, eles estão aqui, eles estão seguindo o propósito deles, eles têm o objetivo deles. E assim, e eles estão aqui, por que isso daí afeta, né, a espécie humana? Por conta, gente, de que eles têm uma vibração muito baixa, eles têm evolução, eles têm instinto primitivo, tá? Eles não têm evolução moral. Então eles são desprovidos de afeto, eles são altamente cruéis. Como eles não têm vibração e não têm afeto, eles vibram frequências muito baixas. Então, assim, além do campo deles ser muito ruim e tipo, a energia que eles ressoam é péssima, eles precisam se alimentar energeticamente da energia que eles precisam. Então, por exemplo, o sexo é uma energia que é uma fonte de energia muito, muito importante para os seres reptilianos, né? E o sexo, no aspecto espiritual, é uma das trocas energéticas mais fortes que tem, que você se conecta espiritualmente com outro ser através da conexão dos pontos de energia que são os chakras, né? E aí a gente tem o sexo tântrico e tem o estudo do tantra propriamente, enfim, que explica bem tudo isso. E o sexo é uma das formas com que os reptilianos, principalmente os híbridos, se calibram, né? Os seres híbridos, eles têm DNA humano e DNA reptiliano. E eles oscilam muito, tá? Porque eles não têm controle. Aí eu não sei dizer como que é, se de repente eles acionam um botão, né? Lá, os superiores, e agora você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas é muito difícil conseguir a libertação, mas eles conseguem, eles podem conseguir, um ser híbrido pode conseguir, mas ele tem que ter bastante força, muita luz, tá? Bastante disposição, porque é uma luta muito difícil. Você imagina na época da escravidão, por um escravo querer se libertar do seu senhor, não era difícil?
é a mesma coisa, né? Só muda para os tempos atuais e muda porque, assim, alguns seres reptilianos não sabem que são os híbridos. Muitos sabem, outros não. Os que sabem podem buscar cura e a libertação, sim, tá? Primeiro fazendo a remoção dos chips e implantes que eles possam ter. E aí o pessoal fala, eu não acredito em terapia quântica, eu não acredito. Gente, uma das terapias que eu faço de cura estelar, que é comandada por uma egrégora poderosíssima, promove a retirada de chips e implantes. Sim, tá? Tudo é quântico. A tendência dessas terapias agora, com a questão energética, que trabalha a energia, que trabalha a cura através da energia, é cada vez maior, né? Respeitando todas as terapias e tratamentos de terapias e eu falo terapias assim no sentido de psicólogos, psiquiatras, enfim, toda a parte de terapias tradicionais, né? Mas assim, às vezes a cura através da energia, dos campos energéticos, é perfeita, é o que verdadeiramente cura o indivíduo, né? Se uma pessoa desenvolve uma doença psicossomática, você pode entupir ela de remédio, você pode, tipo, levar ela no melhor psiquiatra ou psicanalista, enfim, psicólogo que exista. Se ela não curar aquela vibração, né? Se ela não curar aquela emoção, se ela não tratar aquilo, ela não vai se curar, né? Então, assim, os seres híbridos, eles são, sim, comandados, né, pela hierarquia superior, mas eles podem se libertar. Mas o problema é saber, né, porque quantas pessoas são e não sabem. E aí alguém perguntou, eu vi um comentário, não sei quem foi, como identificar eles na sociedade. Eu peço que, por favor, vocês me avisem quando eu tiver para terminar 1 hora, para eu encerrar, para não perder, qualquer coisa eu volto depois. Então, o contato que eu tive, gente, com o ser híbrido, tá? A primeira coisa, os reptilianos não vão escravizar ou querer que trabalhem para eles qualquer pessoa, qualquer ser. Se fosse assim, todos os moradores de rua, todas as pessoas que vivem na rua, né, ao léu, assim, que não tem família, não tem teto, seriam reptilianos, né? Híbridos. O que a gente tem são, sim, pessoas vulneráveis, habitantes de rua e tal, que abrem o campo por conta da vibração baixíssima, porque são pessoas doentes, que usam drogas, que usam álcool, que não se curam, que não se tratam. Então, tem um campo altamente aberto, são pessoas extremamente vulneráveis para receber seres involuídos, seres de sombra, seres que estão amargando em dimensões inferiores e que precisam dessa energia e vem aqui, por exemplo, para beber ou para usar droga, e aí eles se apossam dessas pessoas. Isso é um outro processo espiritual, tá? Os seres reptilianos híbridos, eles são uma espécie que é escolhida a dedo. São seres altamente evoluídos, gente. São seres que têm muito conhecimento, desde a época do início das civilizações. Eles conhecem muito. Eles são seres altamente espiritualizados. Só que eles são controlados e eles têm essa dualidade dentro deles por conta desse DNA, por conta dessa manipulação, por conta desse controle que existe. E é muito triste. Eu falo pra vocês, é triste demais. Então não existe uma regra específica que você possa falar ou tipo elencar aqui de situações. Existem sim comportamentos que eles têm, tá? Que pode ajudar a gente a identificar. Mas eu prefiro falar especificamente sobre isso em um outro momento, né? Porque eu quero abordar bem direitinho, eu quero desenvolver aqui, como eu falei, eu não estou tendo muito tempo para fazer isso. Mas eu quero fazer isso para explicar para vocês direitinho. Mas assim, geralmente as pessoas que têm problemas de ordem psicológica, no sentido tipo depressivas, né? Pessoas que tem uma bipolaridade, são pessoas, não tô falando, gente, que toda pessoa depressiva ou que toda pessoa bipolar possa ter, pelo amor de Deus, não é isso, possa ser um ser híbrido, mas o fato da pessoa ser híbrida provavelmente vai desencadear uma depressão ou um processo de bipolaridade, sim, tá?
tá? Por conta da oscilação que existe de pensamento e de vibração. Você imagina, você é um ser de luz, daqui a pouco alguém aciona um botão e você fala, não, eu preciso, ferrar aquele cara ali porque eu quero aquele objetivo, dane-se aquela pessoa, eu vou fazer aquilo, custe o que custar, né? E esse ser híbrido uma vez falou pra mim assim, eu amarro aquele cara atrás do meu carro e saio arrastando ele. Quando eu ouvi isso, eu pensei, gente, nossa, mas que crueldade, né? Até o histórico criminal dele tinha 3 questões criminais seríssimas de estelionato. Estelionato, assim, pesado. Não é coisinha bobinha, não, de banco, não é nada disso. E ele conseguiu se safar. Então, gente, é muito, muito, muito complexo você saber identificar. E outra, se você não estiver muito conectado com o seu campo muito elevado, provavelmente você não vai identificar, tá? Porque para você ter essa sensibilidade e para você perceber que aquele ser tá fingindo ser um ser ok, que ele não é, você precisa estar bastante alinhado com a espiritualidade, com a sua intuição, ou seja, com o seu campo bem equilibrado em alta vibração. Porque eles têm um negócio chamado de mimetismo, ou seja, eles simulam desenvolver e criar uma empatia com você. Eles sabem exatamente, emocionalmente ou energeticamente, o que você precisa, o que você busca, o que você espera. Eles leem os seus pensamentos. Os seres de vidas extraterrestres, eles não conversam como nós, por telefone, por fala. Eles são telepáticos. Eles já estão, né? Até eu tenho uma figurinha que eu postei no meu feed que fala, são 2 extraterrestres conversando e eles perguntam, por que os homens ainda usam um celular? E o outro então diz, porque eles ainda têm muito o que esconder um dos outros. Porque se todos nós fôssemos seres elevados, a gente estaria com nossa intuição muito aflorada e a gente conversaria por meio telepático, né? Então, assim, nós estamos aqui nessa jornada buscando a nossa evolução e devemos ter consciência de que a Terra está avançando. Essa pandemia foi positiva no sentido de mostrar para as pessoas que nós precisamos sim nos alinhar a um propósito maior, que a vida fica um pouco perdida, não fica? Se você fala, nossa, a gente está aqui e aí? Estamos aqui para juntar bens, para passar só problemas, tipo, para viver só as coisas mundanas, e qual o propósito maior? Acaba a jornada aqui? Será? Então, gente, eu espero assim que esse primeiro contato tenha esclarecido alguma coisa. É uma sementinha que eu envio com amor para vocês, tá? E eu tô aqui com todo o meu coração tentando justamente passar as informações e com base nas minhas experiências e nas minhas vivências. E é isso, e a espiritualidade está aí, de braços abertos para nos acolher, mas infelizmente nós também temos esses seres envolvidos que não estão para brincadeira. E eles, como eu falo, eles não são espécies que vieram para cá com o propósito de exterminar a espécie humana, porque se fosse isso, a gente já estava numa guerra, e não é que eles exterminariam a espécie humana, sabe por quê? Porque nós temos todo um comando de luz que nos protege. Nós temos os seres pleiadianos, os arcturianos, nós temos os mestres da fraternidade branca, e nós temos o amor e a energia do mestre Jesus, que é escolhido para coordenar e para liderar toda a jornada de evolução da humanidade. É isso que é Jesus. E essa consciência, essa energia existe hoje. E está aí, ressoando para quem estiver aberto para receber, tá? Então eu espero que tenha contribuído, agregado alguma informação nova, algum conhecimento e esclarecimento principalmente, para que isso traga uma reflexão e automaticamente expanda um pouco a consciência, para que a gente consiga nos alinhar mais à espiritualidade, a um propósito maior de busca e de altruísmo, principalmente, de contribuição um na vida do outro. E isso não nos impede de seguirmos nossa jornada aqui mundana, isso não nos impede de seguirmos querendo nossos objetivos, realizar sonhos, não, porque a gente está nessa dimensão da matéria, tá tudo ok, tá ok. Mas a gente tem que, paralelo a isso, seguir sim os ensinamentos de Jesus, vibrando o amor incondicional, contribuindo, sendo contribuição na jornada do próximo, tá?
tá? Vibrando o amor, principalmente, gente, porque se a gente vibrar baixas frequências, vibrar medo, vibrar raiva, vibrar ressentimento, a gente vai ressoar com esses seres, né? A gente ressoa e entra na frequência desses seres, entra na frequência da doença, entra na frequência do Covid, entra e atrai todas as coisas que vibram em baixas frequências. Então o universo está aí. Existem dois canais, o canal de altas frequências e o canal de baixa frequência. Se você vibrar altas frequências, você atrai para sua vida tudo que é bom. E se você vibrar baixas frequências, necessariamente você vai atrair tudo que não é positivo para sua vida. Entre muitas coisas ruins, né? Doenças, situações de escassez, falta de prosperidade, tragédias, depende da sua vibração. O universo, ele é a lei da ação e do retorno, tá? E um dia eu quero fazer uma live sobre as leis universais, que eu acho que é muito importante também. Eu vou salvar essa live, daqui a pouquinho eu volto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, só para não perder, tá bom, gente? Gratidão por vocês terem contribuído aqui, assistido a live e as minhas explicações. Eu vou cada vez me aperfeiçoar mais, eu não sou muito blogueira ou tipo adepta assim de redes sociais, mas eu tô me esforçando para poder, porque hoje é muito importante, as redes sociais a gente consegue alcançar mais pessoas e levar as informações para mais pessoas e ser contribuição na vida de muito mais pessoas, tá bom? Então gratidão para vocês e eu vou voltar daqui a pouquinho, eu vou salvar aqui, tá? Até já!